Em uma partida que parecia estar controlada no primeiro tempo, um desempenho do Goiás com bastante disposição e até mesmo ambição para cima do Estudiantes, um tetracampeão da Copa Libertadores. Infelizmente, por um erro individual, o Goiás acaba até se apequenando, até mostrando um certo desinteresse pelo jogo na segunda etapa e levando um 3-0 de uma equipe que é sim qualificada, mas longe de ser, por exemplo, um Palmeiras, como o Goiás levou de 3-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado, ou 5-0, por exemplo, nesse ano na Serrinha, não é daquele mesmo nível. O Goiás simplesmente desistiu de jogar, defendeu muito mal. A única possibilidade do Estudiantes que eles sempre tinham, né? Já até comentei isso, eu que não sou nenhum analista de futebol por aqui, no caso de desempenho, etc. Já havia previsto isso assistindo poucos minutos de partidas anteriores do Estudiantes, levantando a bola dentro da grande área e jogando pelos lados do campo. Deu brecha na lateral esquerda com o Hugo, deu brecha também com a Apodi, que entrou muito mal na segunda etapa, e também com o Bruno Melo ali na zaga, né? E principalmente com o Bruno Santos, que não poderia ter feito aquilo. Uma infantilidade, até mesmo o Goiás, que não é maduro o suficiente. Infelizmente, essa é a realidade para disputar competições internacionais. Talvez disputar, pode até ser, mas não tem essa rotina. Você jogar um ano, jogar no outro, vai para uma Libertadores, vai para uma Sul-Americana, tem essa experiência internacional. O Goiás ainda não tem isso. Se depender da diretoria, acho que nunca vai querer ter. Enfim, essa é a realidade do Goiás hoje, né? E a gente, como torcedor, acaba criando uma expectativa falsa. No vídeo de hoje quero explicar, ou conversar com vocês, né? Explicar, acho que essa daí vai ser difícil hoje, mas pelo menos assim, um desempenho interessante na primeira etapa, que a gente dá para ver de positivo, né? Em relação aí à movimentação. Até pedir desculpa aqui, porque eu acabei de chegar em Montevidéu, deu para mim assistir do Goiás dos 25 minutos em diante. Depois eu acabei pesquisando 25 minutos da primeira etapa em diante, depois eu acabei lendo, enfim, vendo ali os melhores momentos também, posicionamento do Goiás em geral dentro de campo, deu para ter uma percepção interessante da boa primeira etapa. Nem coloquei muitas coisas aqui, acho que é o primeiro vídeo, inclusive, que eu gravo aqui no canal sem uma camisa do Goiás, né? Mas eu acabei de chegar, estou exatamente com essa roupa, um pouco cansado também, mas pelo menos para não deixar vocês aqui sem vídeo, a partir de amanhã a gente já colocando algumas decoraçõezinhas aqui a mais, fechado? Então beleza, quero passar também o nosso recado do apoiador do canal, que é a sudoeste.bet, casa de apostas esportivas, para você palpitar nos jogos também da Copa Sul-Americana nesta próxima quinta-feira. Teremos aí São Lourenço e São Paulo, com a vitória do São Paulo fora pagando 3,12 a cada real apostado, um empate 3,02 e uma vitória do São Lourenço em casa 2,70. América Mineiro e Bragantino também com um empate muito vantajoso, 3,33. Nublense e LDU com a vitória da LDU fora pagando 2,60 e todas as outras partidas também na Copa Libertadores da América, tanto nesta noite ainda de quarta-feira, quanto também na quinta-feira você encontra lá na sudoeste.bet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lembrando que você pode fazer o seu depósito via Pix a partir de R$1, muito simples, muito fácil, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Já vai lá e faça o seu cadastro na sudoeste.bet. Então bora lá, né, começar o nosso vídeo hoje. Eu já até acostumei com as viagens, né, geralmente todo vídeo, o primeiro que eu gravo no local novo, né, que eu acabo mudando, o Goiás perde. Acho que já é a 8ª vez que isso acontece. Enfim, já até me acostumei, né? Mas hoje, em determinado momento da partida, eu achei o empate de 0-0 muito frustrante, né? Quando o Anderson Oliveira perde aquele gol, outras tentativas também com o próprio João Magno, o Goiás que estava muito bem posicionado, começou o jogo muito ambicioso, muito organizado, concentrado na partida. O empate de 0-0 virando do primeiro para o segundo tempo, apesar que o Estudiantes também mandou uma bola na trave, o Tadeu teve que fazer uma outra defesa. Começou a partida muito melhor, bem posicionado, com maior volume de jogo, mas no final dos 45 minutos iniciais, a gente saiu com aquele gostinho amargo, né? O Goiás poderia estar na frente. E aí tá um outro ponto também a ser tocado. O Goiás ele não tem essa experiência internacional. Pegando aqui de cabeça os jogadores que começaram hoje como titulares, talvez o Lucas Alter tenha uma experiência internacional, o Tadeu pelo Goiás lá em 2020, mas muito pouco naquela Copa Sul-Americana. Bruno Santos não, o Hugo também não, exceto por essa atual temporada, né? No meio de campo para frente também o Igor Meritão, do futebol mexicano, o Alano, o João Magno. Então assim, o Anderson Oliveira também não. No elenco geral do Goiás não tem essa experiência. Nem os jogadores, nem o clube, né? O Goiás que se pudesse ficar todo ano na 16ª colocação da Série A e nem jogar nem Copa do Brasil, porque eu acho que Copa do Brasil o Goiás aceitaria ainda a diretoria por conta das premiações da primeira fase, né? Mas se fosse para chegar nas oitavas, quartas de finais, aí já começa a dar prejuízo, né? Então a gente sabe como funciona o Goiás e isso faz muito mal para os jogadores, porque não tem aquele costume.
de sempre estar jogando essas competições. Você conhece, por exemplo, o ritmo do jogo, sabe o que pode acontecer depois de uma determinada expulsão. Hoje o Goiás pareceu aqueles times bem menores que começam na Copa do Brasil ali na primeira fase, aí vai enfrentar um time dos mais famosos aí do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, segura o primeiro tempo na casa do adversário, depois leva no comecinho da segunda etapa e abre a porteira. O Goiás, felizmente, no cenário da América do Sul, é basicamente isso, né? Apesar da torcida querer algo mais, a gente acaba ficando só nessa expectativa. Mas o primeiro tempo deu pra gente sonhar. E eu acho que isso pelo menos é positivo. Apesar de todos os pesares, a burrice do Bruno Santos naquela expulsão é inacreditável, né? E aí eu não vou aqui xingar o jogador, porque eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes no canal. Ainda tem gente que me chama de mal educado ainda, porque eu falo que o jogador não é ruim, né? Que não é bom de bola. Mas quem contratou que é o maior culpado, né? Não vou apontar o dedo agora, porque quando o Bruno Santos foi contratado, eu falei, era uma aposta. E achei o Goiás certo na sua contratação. Por quê? Porque na lateral direita aqui no Brasil é muito difícil você achar alternativas. Então o Goiás foi buscar o Maguinho lá no Japão, o Bruno Santos também no futebol do Chipre, né? Mas enfim, não tem como vir aqui jogar agora. No momento que foi contratado, era o que dava dentro da realidade do Goiás. A gente sabendo que também o Goiás não faz compras de jogadores, maiores compensações financeiras, enfim, vários pontos também, não vem utilizando as suas categorias de base, mas seria uma hipocrisia minha aqui agora e falar que esses jogadores são terríveis para disputar a Copa Sul-Americana. Tem alguns que sim, mas o Armando Evangelista já conseguiu dar uma limpa no elenco. Ainda tem outros que hoje claramente o Apodi demonstrou que não pode jogar de lateral direito, talvez possa ser uma opção ali para 5, 10 minutos finais, em um segundo tempo, jogando na ponta direita ou na ponta esquerda, mas para a lateral não tem a menor possibilidade. E aí a falta de planejamento também. Beleza, tem 2 laterais, a chance de você ficar sem os 2 em determinada partida, olha, é muito pequena também. Mas aí você já não conta com o Dieguinho. E o Goiás não tinha, basicamente tirando ali o Apodi, que já não entrava, tinha 5, 6 jogos, né? Acho que a última atuação dele havia sido contra o Coritiba. Aí você acaba colocando o jogador numa enrascada daquela no comecinho da segunda etapa. Mas enfim, no geral, eu gostei do Goiás, tanto do posicionamento no primeiro tempo, o time que foi, digamos, até audacioso, começou sendo pressionado pelo Estudiantes, o que é completamente normal, jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida e um time também bem qualificado, tem bons jogadores pelo meio de campo, pelos lados também, o jogo aéreo muito forte, né? O Goiás deu de bandeja as oportunidades para o Estudiantes, até pensei que poderia ser um sacode ainda maior, mas se tivesse ficado no 2-0, a gente ainda tinha uma expectativa, com esse 3-0 acho quase impossível reverter. Então eu gostei desses minutos iniciais do Goiás. Sobre suportar a pressão, o Tadeu foi bem ali em alguns lances também para fazer as defesas. A zaga até que bem posicionado no começo do jogo. O meio de campo trocando bem a bola, gostei da movimentação do Luiz Oyama, gostei também do Igor Meritão pelo lado esquerdo. E o Oliveira também, novamente, um bom jogo dele no primeiro tempo. E só avaliando só os 45 minutos iniciais depois da expulsão, acaba ficando tudo muito pior, né? O Anderson Oliveira fez uma boa partida também, sendo um escape para o Goiás pelo lado direito do campo, sempre as jogadas caíam por ele ali. Em algumas ele conseguiu dar sequência à frente. As principais oportunidades do Verdão, principalmente com o João Magno, né? Tem uma que ele limpa dentro da grande área, faltou ali frieza para o João Magno, né? De empurrar a bola para dentro do gol, soltou o pé, acho que fez o certo também, mas acabou faltando pontaria, se não tiver enganado esse chute aos 25 minutos. Teve a principal chance do Goiás também com o Anderson Oliveira, uma bela jogada, bem trabalhada, o Luiz Oyama, se não estiver enganado foi ele dá o passe para dentro da grande área, o Anderson Oliveira tem a calma, domina e chuta, acaba que o goleiro pega, né, a bola bate ali, fica no bate e rebate, também não achei para marcação de pênalti. O João Magno também quase foi expulso na primeira etapa, um lance muito difícil, se o juiz estivesse ali, digamos, mal intencionado, poderia até mesmo já ter expulsado um jogador do Goiás no primeiro tempo. Então basicamente foi isso, a gente saiu pro segundo tempo com aquele gostinho de quero mais, né? Pô, o Goiás poderia ter buscado algo diferente nessa partida de hoje, mas vamos ver o que acontece pro segundo tempo, às vezes uma bola entra, enfim, ou até mesmo segurando esse 0-0, que eventualmente não seria nada ruim, né? Visando um jogo de volta. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Logo a expulsão aos 2 minutos, né? 1 minuto, nem completou 2 minutos do Bruno Santos e o Goiás simplesmente se perdeu dentro de campo, né? Isso também não pode acontecer. Porque é um time que estava bem entrosado, beleza? Algumas peças reservas, entre aspas reservas, que eu até concordo com essa filosofia também. Por exemplo, no último jogo, quando não entrou os 2 volantes, eu já até havia comentado aqui no pós-jogo. Falei, a chance de começar o jogo com o Igor Meritão ou com o Luiz Oyama é grande, é razoável, porque eles vinham de um descanso. O Alano pelo Vinícius, acho que o Vinícius também, acho que nenhum agregou tanto assim, né, nos últimos jogos como titulares, mas acho que são posições equivalentes. Então o Goiás ele começa a ter algumas opções maiores, enfim, mais numéricas e com mais qualidade também para essa parte de criação de jogadas.
na zaga, né, acabou ficando o Bruno Melo mesmo, continuou no lugar do Sidmar. O segundo tempo do Goiás em geral, o que eu não gostei? Primeiramente, a postura do time que estava tão ajeitada, uma expulsão é difícil, é muito mais complicado, você tem que correr por dois, concordo 100%. Mas não pode abrir daquele jeito, sabe? Parece que o Goiás ele desinteressou do jogo, porque não era um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern, um Manchester United, um River Plate jogando. Beleza, o Estudiantes é tão grande ou até maior do que o River Plate, né? Nem vamos entrar nesse assunto aqui agora. Mas assim, não é aquele Estudiantes dos anos 70, sabe? É um time modesto, comum, né? Entre o que a gente vê aqui no Campeonato Brasileiro, é muito melhor do que o Goiás? Acredito que sim. No nível do patamar, até comentei no pré-jogo também de hoje, de um Cruzeiro, de um Santos, no máximo ali você coloca um Atlético Paranaense, mas eu acho o Atlético Paranaense com muito mais recursos, tem o Fernandinho, por exemplo, no meio de campo, enfim, são equipes que é difícil do Goiás enfrentar e ganhar fora de casa, concordo totalmente, mas não é para você levar 3 gols em menos de, foi o quê? 30 minutos, o Goiás ainda deixou várias oportunidades, nem sequer conseguiu sair por contra-ataque, então achei a postura muito medrosa do Goiás no segundo tempo. Beleza, foi expulso, mas por que não tenta algo diferente? Mantém um pouco mais a posse de bola, tem a pressão, eu sei de toda a dificuldade, aqui falando é muito mais fácil, mas a postura do time também foi inaceitável. Além disso, se fosse para defender bem, tudo bem, mas não, nem sequer isso o Goiás acabou fazendo, né? Deixou um espaço danado pelos lados do campo, tanto pela direita, onde acaba entrando o Apodi na vaga do... Acabei até perdendo aqui agora, cara, a anotação, o Apodi acaba entrando com a expulsão do Bruno Santos e ele deixou até mais espaço, né? O Hugo também tem uma parcela de culpa no primeiro gol, no cruzamento para dentro da grande área, mas o espaço total lá pelo lado direito, e não foi a primeira vez, né? O Estudiantes já tinha tentado aquela jogada com o Apodi dentro de campo, pelo menos em uma ocasião anteriormente de ter saído o gol, novamente com muito espaço, cruzamento bem colocado para dentro da grande área. E o Bruno Melo também, já falei, já cansei de falar, mas agora eu falar aqui que o jogador não é bom o suficiente para ser zagueiro, o pessoal vai pegar no meu pé falando que eu sou oportunista de falar isso agora, né? Mas o Bruno Melo para zagueiro, para ser o segundo zagueiro pelo lado esquerdo, não dá conta. O Hugo é muito ruim no jogo aéreo e o Bruno Melo também. Aí quando joga aquela bola para aquele lado, a chance de sair gol é muito grande. Mas aí se eu falar isso aqui agora, o pessoal vai pegar no meu pé. Mas a verdade é o que eu penso, não sou dono da razão, pode deixar aqui embaixo também. O Goiás quase leva um outro gol em escanteio novamente, já até havia comentado várias vezes, né, aqui no pré-jogo, esse poder da bola aérea por parte do Estudiantes. O Goiás perdido nos lances, né, mais fortes, jogadas pelos lados e o cruzamento para dentro da grande área, algo tão óbvio e o Goiás não conseguia mais marcar com precisão, ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito também, acaba levando um outro gol numa bobeira danada. O Lucas Alter, acho que ele não tem parcela de culpa na jogada, ele até tenta acompanhar o centroavante do Estudiantes, a bola acaba sobrando e o Apodi, de uma forma toda estabanada, vai pro lance, né? Ainda a bola passa debaixo das suas pernas e sem chance para o goleiro Tadeu. O Goiás ainda acaba levando o terceiro gol num bate-rebate, o cara quase entrando dentro do gol com a bola e tudo, mas assim, o Goiás não conseguiu uma jogada de contra-ataque. Apareceu um outro chute do Apodi ali no segundo tempo, mas sem muita direção. O vento hoje, por incrível que pareça, né, acabou atrapalhando o Goiás, tanto na reposição de bola do Tadeu para a expulsão do Bruno Santos e também aquele chute do Apodi, né, onde ele pega de primeira dentro da grande área, mas não é só falta de sorte também. Acho que a postura da equipe é incompatível, porque se você perder de 1-0, 2-0, tentasse, competisse ali no segundo tempo, mas não, o Goiás mereceu perder até de 5, 6, 7-0 hoje no segundo tempo, até seria um placar assim vexatório, né, pelo menos ficou no 3-0 mesmo, mas é uma pena, sabe, porque pelo primeiro tempo poderia, até deveria ter vencido, né? O Goiás foi melhor no jogo, mesmo, digamos, poupando, não dá para dizer assim, mas porque eu penso que tem basicamente quase a mesma qualidade, mas ainda são opções no banco de reservas, né? O Morelli ficou no banco, o Guilherme também, o Vinícius, são bons jogadores, mas não vejo essa diferença toda, até porque é um jogo onde o Goiás precisava segurar o resultado, né? Não precisa construir. Então, nessa parte, você colocando jogadores de defesa ou jogadores, digamos, com maior fôlego, é até mais compreensível do que ir pro tudo ou nada e desgastar os jogadores também para a sequência do ano. Enfim, é triste demais, né? Uma derrota assim que ninguém gosta de ver. Esse vídeo aqui, possivelmente também já vai dar uma queda grande nas visualizações, mas pelo menos falando aqui para vocês sobre a minha opinião. Gostei do primeiro tempo, acho que a gente pode levar de boas decisões para a sequência da temporada. Talvez o Morelli, com o Igor Militão, o Willian Oliveira fazendo também novamente uma boa partida e só olhando para o primeiro tempo, o João Magno sempre um jogador perigoso, o Anderson Oliveira, apesar do gol ali que acabou, entre aspas, perdendo, mas um jogador importante pelo lado direito, enfim.
algumas coisas, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro, que infelizmente para a nossa realidade atual é o que mais importa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxergou a respeito desse jogo, o que foi bem, o que foi mal, né? Enfim, esse segundo tempo também complicado. Não vou falar pro Bruno Santos ir embora do Goiás, sair daqui, xingar, fazer aquela algazarra toda, porque não adianta, né? Não adianta, nenhum jogador chegou no Goiás e pediu para jogar, eles que foram contratados, né? Então assim, a gente acaba sendo feito de trouxa, né? Nesse papel do futebol. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa para a sequência da temporada, e agora tentar vencer o Fortaleza no final de semana para não engatar uma sequência negativa, né? Depois de levar um 3-0, nunca é fácil. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e conferir o nosso apoiador também, a sudoeste.bet. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Perdão aqui pelo cenário, né? Ainda ajeitando, não tá tão ruim assim não, mas eu não gosto de gravar assim as coisas do Goiás, mas tá tudo guardado ali. Hoje também, né, a animação acaba indo embora, para você personalizar tudo aqui. Foi uma gravação como essa, mas pelo menos não deixando sem um vídeo para vocês saindo ainda nesta quarta-feira. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!